Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou comentar um post recente que eu vi aqui no portal do Bitcoin do Luiz Barsi, né, o maior investidor pessoa física da B3, né, da Bolsa de Valores brasileira, criticando o Bitcoin, os criptomoedas, né? E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Então, segundo a matéria aqui do portal do Bitcoin, né, quem procurar aí, digitar aí Luiz Barsi Bitcoin, vai conseguir encontrar essa matéria, é muito fácil. O Luiz Barsi, para quem não conhece, ele é famoso no mercado de investimentos, considerado o Warren Buffett brasileiro, né? Ele é o maior investidor de pessoa física da B3. Eu admiro bastante o Barsi, eu tenho visto várias entrevistas dele com relação ao mercado de ações e tal, mas nesse ponto em específico da colocação dele com relação às criptomoedas, eu vou discordar um pouquinho, né, e eu vou falar por que eu não concordo 100% com as colocações do Barsi com relação às criptomoedas. Sim, a primeira coisa que o Barsi fala, né, segundo o artigo, é que criptomoeda é uma fantasia, né, que não funciona nem como investimento nem como aplicação. Bom, eu honestamente acho que ele está certo nesse sentido, né? O conceito original do Bitcoin e das criptomoedas não é para ser um investimento, em si para ser um sistema monetário, tá, galera? Se você faz investimento em cripto, você está tentando antecipar um passo além, né, no meu ponto de vista, né? Principalmente a galera já quer começar ganhando de fortunas, né? E faz alavancagem dentro de cripto. É pior ainda. Eu não faço investimento em cripto, eu já cansei de falar isso aqui no canal. Eu faço mineração de cripto, eu utilizo a tecnologia, tá? Eu gosto da tecnologia, do conceito libertário do Bitcoin, de você não ter nenhum governo gerenciando os ativos, podendo imprimir mais papel moeda. Então o Bitcoin ele tem a premissa básica de ser um meio de transferência monetária, um meio de como se fosse o Pix, vamos dizer assim, para facilitar, tá? Como se fosse o Pix, mas que não pertence a nenhum governo. Então, sim, de fato, ele está certo na colocação dele, falando que não é para ser uma aplicação, um investimento, tá? Eu concordo 100%, eu acho que o Bitcoin é para ser usado, tá? Como se fosse um cartão de crédito. Mais abaixo aqui, segundo, né, essa notícia do portal do Bitcoin, o Luiz Barsi teria falado o seguinte: eu acredito na tecnologia por trás, como investimento, assim como qualquer outra moeda, a gente não investe. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, que as aplicações do Barsi não é investir em moedas, né? É a mesma coisa que falar assim, vou fazer uma alocação em dólar futuro, alguma coisa do tipo. Ele não faz investimento. Quem conhece o Barsi sabe que ele só faz compra de ações de empresas que pagam dividendos. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, um CEO de 83 anos, que a vida inteira montou um portfólio de ações que pagam dividendos. E ele foi muito bem sucedido, ele é muito bem sucedido nessa estratégia de aplicar em ações quando elas estão no começo, né, com propostas de pagar dividendos a longo prazo. Então é uma carteira, vamos dizer assim, de poupança a longo prazo, né, para uma aposentadoria bem gorda. E assim, a estratégia dele é uma estratégia bem sucedida. Então eu entendo quando ele fala que hoje as criptomoedas é altamente especulativa, só atrai especuladores, não atrai de fato investidores. Principalmente a galera que gosta de alavancar muito a moeda, e aí a gente tem uma oscilação muito grande. Mas no meu ponto de vista, aqui é uma questão mais de gosto pessoal do Barsi, com relação a ele ter uma vontade menor de correr menos risco, né? Vamos dizer assim, ele quer correr menos risco, ele quer ter uma carteira mais estável, uma carteira que gera dividendos. As cripto não gera dividendos, né? Alguns podem falar, tem o staking, mas staking é aquela parada, a moeda precisa estar bem para ela tá gerando alguma coisa, né? Se a moeda cair, o seu dinheiro está preso lá, você também não consegue fazer nada. Então, na prática, eu consegui entender, né, um pouco do pé do chão
do Barsi nesse sentido de querer aplicações mais seguras e tal, de grandes empresas. E o Barsi, ele gosta muito de falar que ele gosta de investir em empresas que é de uso comum. Então, assim, empresas de energia, empresas de comida, né? Então, assim, coisas que são básicos para o ser humano, que não vai acabar da noite pro dia. Mas legal que, se realmente foi ele que falou essa parte que ele acredita na tecnologia, quer dizer que possivelmente ele deve ter estudado aí um pouco mais sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, né? Até lendo aqui um pouco mais sobre o artigo, ele tem uma passagem aqui também que seria uma citação dele falando assim, ó, Bitcoin atrai jogadores, não investidores, né? Concordo, hoje o mercado de criptoativos ele atrai muito mais especuladores do que investidores de fato, mas não acho que isso possa ser uma realidade a longo prazo. Eu acredito que o Bitcoin é muito mais estruturado, ele vai ter mais adesão a longo prazo, e isso vai fazer com que os institucionais comecem a fazer investimentos em Bitcoins também. Principalmente se a gente for levar em consideração o cenário macroeconômico de uma possível guerra entre Estados Unidos e China, né? Que aí qualquer investidor do mundo vai começar a se questionar se manter seus investimentos em moeda fiat tá fazendo tanto sentido assim, né? A gente já viu isso no passado, países que perderam a guerra tiveram sua moeda praticamente destruída, né? E aí você tem esse ciclo das moedas, né? Do dólar caindo e tal. O dólar está bem fragilizado do que ele era 5 anos atrás, obviamente. A inflação americana tem corroído um pouco a integridade do dólar, mas ele ainda é a moeda do mundo, ele ainda vai continuar sendo a moeda do mundo, no meu ponto de vista, pelos próximos anos. Inclusive, até respondi um questionamento da galera do Crypto, né? Perguntando se por causa do dólar tá estabilizado, o Bitcoin poderia ser uma solução viável para ocupar esse espaço, e a minha resposta foi: não acredito que seja nesse ciclo que o Bitcoin vai ser moeda de dominância. Acredito que poderia se acelerar esse processo de adesão do Bitcoin caso a gente estivesse no cenário de guerra, porque seria uma forma alternativa da gente conseguir pagar e comprar as coisas, comprar e vender as coisas, né? Com uma moeda que não vai sofrer tanto quanto as moedas fiat estariam sofrendo no cenário de guerra, mas obviamente que é um cenário que é nebuloso pra caramba, né? A gente falar numa guerra entre Estados Unidos e China é um cenário extremamente nebuloso que ninguém quer chegar, então isso provavelmente vai fazer com que o Bitcoin continue seguindo, né, esse ciclo de ser institucionalizado aos poucos. E eu particularmente acho que o Bitcoin já tem evoluído muito de 10 anos para cá. Praticamente ele já tá assim, o senso comum já conhece o termo, né? Isso sai na imprensa e tal, por mais que não seja uma aceitação majoritária pelos países por questões de soberania, né? Para ter controle da população por meio da moeda fiat. Mas mais cedo ou mais tarde eu acredito que quando entrar um país grande mesmo nessa história, essa visão das cripto vai mudar. Tá? Esse é o meu entendimento a longo prazo. E aí só o tempo que vai dizer pra gente se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas até vou comentar aqui um post que eu vi recentemente falando sobre as recomendações da ONU com relação às criptomoedas, né? A ONU soltou uma nota para os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, né? Falando para não aceitar, né, para proibir criptomoedas no país, porque as criptomoedas elas têm a tendência a médio e longo prazo de ser cada vez mais aceita e utilizada, e isso pode ser um problema para o controle do Estado com relação à sua população. Então veja, né, esse ponto me pegou bastante, porque tipo assim, então o dinheiro ele né, na visão da ONU, uma forma dos governos manipularem e controlarem seus cidadãos. E aí o Bitcoin, o paper original do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, ele fala justamente isso, que a Bitcoin ele foi criado para nenhum governo do mundo poder ter controle. Ela não é uma moeda inflacionária, nenhum país do mundo pode emitir mais Bitcoins. Ninguém tem o controle direto dessa moeda. E por isso é uma solução viável a longo prazo para ser uma moeda, de fato, né, um meio de pagamento, o Fernando Urrich, que é um economista que eu recomendo todo mundo a assistir o conteúdo dele,
ele fala muito que a gente ainda tem um problema com relação à reserva de valor do Bitcoin. Mas a questão da adesão, né? A adesão da UX, vamos dizer assim, da utilização de Bitcoin para o que a gente tem hoje no Pix, por exemplo, com o tempo vai ficar cada vez mais próxima. E eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais diferenciar se a gente está pagando em Bitcoin ou se está pagando em moeda fiat, né? Quem viu o case de El Salvador sabe que hoje você pode chegar para comprar um sorvete e escanear um QR Code exatamente igual você faz com o Pix e pagou ali usando uma Lightning, né? Então acho que a tecnologia está evoluindo, ainda é uma tecnologia muito nova, né? Ela está se provando ainda com o tempo, ela está tendo melhorias e evoluções ao longo desses tempos. E quem participa dessa comunidade de criptomoedas, os early adopters, né, dessa tecnologia de criptomoedas, eles estão olhando mais pelo lado do conceito da tecnologia e não propriamente como case de investimento, né, fazer arbitragem dentro de exchange e por aí vai. Esse é o meu caso. Eu vejo que é o caso de várias outras pessoas que eu converso sobre cripto, né? Todo mundo tem ali uma parte do seu portfólio em cripto por uma questão de entender que isso lá na frente vai ser uma realidade, já é uma realidade no meu ponto de vista, né? Mas vai ser uma realidade muito mais difundida, a gente vai ter muito mais meios de conseguir tramitar o Bitcoin, então mais e-commerces aceitando criptomoedas, o próprio Mercado Livre já está aceitando criptomoedas na Argentina, se não me engano, né? Eu vi algum artigo falando sobre isso, então acredito que a médio e longo prazo a tendência é de mais adoção do Bitcoin e não represária. Toda vez que algum país vai lá e bane o Bitcoin, a gente tem um movimento do mundo, né, de entender por que a China está banindo o Bitcoin, por que a Rússia cogitou possibilidade de banir o Bitcoin. São dois países totalitários que precisam ter o controle populacional, né? Os ricos chineses, com certeza eles compraram muito Bitcoin para caso a China imploda, como alguns analistas políticos falam sobre a questão da implosão interna da China, né? Eles possam simplesmente picar a mula para os Estados Unidos e o dinheiro deles está lá em Bitcoin, né? Recentemente a gente viu também a questão da Ucrânia, na guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Os Estados Unidos foi lá e falou, ó, o dinheiro que a Rússia tinha aqui nos fundos americanos estão bloqueados e acabou. E a Rússia falou assim, pô, beleza. E aí? Como é que faz, né? A Rússia já tinha guardado ouro, já tinha com certeza guardado Bitcoin pra caramba lá. Então ela não parou de operar porque teve sanções econômicas. A Rússia já estava preparada para isso, no meu ponto de vista. Ela já tinha feito toda a movimentação para ela poder continuar vendendo e comprando coisas sem precisar do dólar, né? Então, no final das contas, o que eu vejo é que o Bitcoin ele já está tão difundido na sociedade do mundo que não tem mais volta, galera. Entendeu? O Barsi, ele tá certo na colocação dele com relação à questão de investimento. Eu acho que ainda não chegamos ao ponto de criptomoedas ser investimento. Tá? Sou muito sincero com isso, a gente ainda não chegou. Aonde que eu acho que vai começar esse movimento que a gente possa começar a arbitrar em cima do Bitcoin? É quando o Bitcoin parar de ser emitido. É quando o Bitcoin não tiver mais emissão. Porque a gente já vai ter emitido todos os Bitcoins possíveis, né? E aí a gente vai começar a ver de fato uma arbitragem ali em cima da moeda e tal. Isso possivelmente não vai poder ser tão fácil assim na questão do Ethereum, já que o Ethereum ele pode emitir de forma desenfreada o quanto ele quiser de moedas, né? Ah, mas o Ethereum precisa de um consenso para poder mudar o algoritmo de emissão, blá blá blá, tá, cara. O Vitalik Buterin tem força, se ele quiser mudar, né, o tempo de geração de bloco, a quantidade de blocos, a quantidade de bytes dentro do bloco, ele conseguiu mudar para queimar uma parte das recompensas da mineração, então ele consegue fazer o que ele quiser. Esse é o meu ponto de vista. Esse maluco exerce muita influência em cima do Ethereum, é um dos motivos que me desmotiva muito de manter qualquer tipo de carteira de Ethereum, né, a médio e longo prazo. Mas eu mantenho de Bitcoin, eu acredito muito na tese do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin ainda vai ter uma evolução longa aí nos próximos anos. A gente está passando por um processo de adoção do Bitcoin. As pessoas estão começando a se interessar em entender o que é o Bitcoin. Então ainda falta uma longa trajetória.
Assim, voltando ao cerne, né, da nossa... que é o comentário sobre a questão dos comentários do Barsi. Barsi, se algum dia você estiver vendo esse vídeo, né, saiba que eu gosto muito do seu trabalho, acompanho ele à distância. Acredito que você está acertando suas colocações com relação a investimento, mas como tese de uma moeda que não tem controle estatal e que tem uma reserva limitada, e a tecnologia que está por trás do Bitcoin, e aí eu falo mais como um cara técnico que foi lá ali o código do Bitcoin, entendi o que aquilo ali faz, como que funciona, eu acho que a longo prazo a gente tem um cenário positivo que não vai ser tão especulativo assim, vai ser mais de uso casual do dia a dia das pessoas, e aí entra possivelmente nas suas teses de investimento, né, de ter coisas que estão sendo utilizadas pela população e que estão gerando receita a longo prazo. Obviamente que não vai ser nada próximo de uma ação de B3, que é uma empresa que está gerando lucro e está pagando dividendos. No Bitcoin não tem isso, mas o investimento, no meu ponto de vista, caso alguém queira fazer possivelmente a longo prazo esse investimento vai valer a pena. E vou deixar claro isso, eu não estou recomendando ninguém a comprar, eu não recomendo compra de nada, eu só estou falando que tecnicamente, no meu ponto de vista, o conceito do Bitcoin faz muito sentido na minha cabeça, e pode ser também que faça na sua cabeça. Se você estudar bastante sobre o tema, você vai chegar às suas próprias conclusões, e aí eu recomendo que você assista vídeo de outras pessoas que falam sobre o tema para você chegar às suas próprias conclusões. E caso você considere interessante a tese, talvez fazer a compra de bitcoins ou tentar uma forma de mineração que vai ser convertida em bitcoins, né? No meu caso, a maioria dos bitcoins que eu tenho minerei, né, Ethereum e converti para Bitcoin. Então, assim, eu nunca, efetivamente, raramente eu vou lá e aporto grana para poder comprar Bitcoin, né? Muito difícil isso acontecer. Mas esse é o meu caso em específico e provavelmente não vai ser o mesmo da maioria das pessoas. Então, estuda aí e chegue às suas próprias conclusões, e caso ache legal, compre Bitcoin. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha enriquecido um pouco mais a discussão sobre o tema. E se você estiver gostando do conteúdo, manda aí para seus amigos que também curtem a parte de cripto. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!